Bem, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui para comentar um pouco mais sobre arranjos para vocês. Eu vou criar aqui um arranjos.c e dentro desse código aqui, vou começar aqui colocando uma main. Aqui dentro eu vou incluir stdio.h. Basicamente o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero criar aqui um arranjo, eu vou criar um arranjo com char arranjo com 5 elementos, basicamente. E aí aqui embaixo eu vou criar um char asterisco ponteiro. E só para recordar com vocês, esses dois caras estão na memória stack. Como é que eu consigo verificar isso? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um printf para vocês no endereço do arranjo. Só para que vocês tomem ciência de qual endereço que ele tem. Vamos lá. Eu vou imprimir aqui o endereço do arranjo desse jeito, só para a gente ver o que vai acontecer, tá? E eu também quero imprimir o endereço do ponteiro para vocês. E aí eu vou pôr o endereço do ponteiro. E eu também quero fazer o seguinte aqui embaixo. Eu vou fazer esse ponteiro receber char asterisco malloc, uma alocação, por exemplo, de 5 bytes na memória heap. Então aqui é o momento que eu estou alocando de fato a memória heap. Tudo bem. De qualquer jeito, só para recordar com vocês, em algum ponto eu vou ter que liberar essa memória. Mas aqui no meio, o que eu quero fazer basicamente é o seguinte. Eu quero imprimir para vocês qual é o conteúdo que está dentro do ponteiro. E qual é o endereço que está lá dentro? Tem que ser um endereço da memória heap. Tem que ser um endereço fora da faixa de endereços da memória stack. Quer dizer, com um valor bem diferente. Eu vou rodar desse jeito, só para vocês darem uma olhada. Então, beleza, eu tenho aqui o código que eu queria. Saio daqui e vou compilar esse código, arranjos.c. Tá? Eu tenho uma declaração implícita aqui do malloc, eu preciso declarar explicitamente, eu preciso ir lá em cima então, e fazer o include do stdlib. Beleza, basicamente isso. Agora eu vou lá e compilo. Tá? Na hora que eu rodo esse arranjos, eu queria que vocês notassem o seguinte. Olha só a faixa de endereço do arranjo e a faixa de endereço do ponteiro. Quer dizer, o endereço de memória onde está o ponteiro e o endereço de memória onde está o arranjo, ambos estão na mesma faixa. E de fato, esses dois caras aqui estão na memória stack. Esse outro está na memória heap. Quer dizer, o que eu aloquei na heap e guardei dentro do ponteiro, ou seja, dentro dos 8 bytes, ou seja, dentro do conteúdo do ponteiro, é um outro endereço que é o endereço para a memória heap. Então reparem, isso daqui basicamente representa o seguinte, né? É como se eu tivesse na memória stack a seguinte situação, ó. Deixa eu comentar aqui para vocês rapidamente, né? Então é como se eu tivesse algo assim, ó. Deixa eu só desenhar aqui rapidamente. Aqui eu tenho, por exemplo, um byte, né? Um byte da stack 2y. Deixa eu fazer aqui uns pastes aqui, legal. Então imagine o seguinte, na prática eu tenho o arranjo, que foi o primeiro cara que eu coloquei na stack, e o segundo foi o ponteiro. Então olha só o que acontece. Eu tenho 5 bytes referentes ao arranjo, então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e aqui é onde está o arranjo. E eu tenho 8 bytes referente ao ponteiro, então ó, 1, 2, 3, 4, 5, faltam mais 3 aqui, então deixa eu copiar aqui. Deixa eu colar aqui. Então acho que agora tem 3. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Então aqui é onde está meu ponteiro. Isso aqui é stack, tá? Não se esqueçam. Isso aqui de fato é a memória stack. Lembre-se do seguinte, o conteúdo que está aqui dentro desse ponteiro aqui, ó, deixa eu até selecionar aqui no VI mais bonitinho para vocês olharem. Então o conteúdo que está dentro desse ponteiro é o endereço da memória heap. Só que o endereço do ponteiro em si é um endereço que está na stack, porque ele ocupa a memória stack. A mesma coisa no caso do arranjo, bem, um pouco diferente, né? Ele está todo na memória stack, enfim, ele ocupa essa memória e pronto. O que eu vou fazer aqui para mostrar uma coisa bem interessante para vocês sobre o arranjo? Ao invés de pegar o endereço inicial do arranjo, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou comentar isso daqui, comentar tudo isso daqui. Não estou nem preocupado mais com isso. Eu quero simplesmente fazer um for aqui para vocês, mostrando uma coisa que eu acho que é particularmente interessante. Vou fazer um for onde meu i vai de 0
até i menor do que 5. E eu vou percorrer para vocês o arranjo. Endereço do arranjo na posição i. Peraí, o que você quer dizer com isso? Olha o que eu vou pedir para imprimir. Eu vou imprimir i e vou imprimir o endereço de arranjo na posição i. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Eu vou imprimir cada um dos bytes que compõem o arranjo. E aí o que acontece? Eu vou conseguir, em função disso, ver qual é o endereço que está associado ao arranjo na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4. Bem, eu tenho que declarar esse inteiro, né? Sempre esqueço de declarar inteiro. Então vamos lá. Int. Beleza. Vou salvar esse cara e vou compilar. Olha o que acontece na hora que eu rodo esse cara. Arranjo na posição 0 tem esse endereço da stack. Repara que quando eu vou para arranjo na posição 1, eu incrementei de 1 byte. Arranjo na posição 2, arranjo na posição 3, arranjo na posição 4. Ah, então isso quer dizer que aqui na memória stack, quando eu falo arranjo na posição 0, eu estou acessando esse byte? Exato. Ah, então não é invertido de baixo para cima? Não, quando eu declaro um arranjo, não. Arranjo na posição 0 esse byte, na posição 1, na posição 2, na posição 3 e na posição 4 finalmente. Espero que isso daqui ajude um pouco vocês. Ah, só mais um detalhe. Da mesma forma, olha só, eu poderia usar a heap. Então repare o seguinte, do mesmo jeito que eu estou manipulando aqui o arranjo numa posição qualquer, lembre-se que eu sempre tenho a possibilidade de manipular a heap de um jeito similar. Eu posso pegar e falar assim, olha, acesse para mim ponteiro na posição 0, recebe alguma coisa, por exemplo, recebe 10. Repare, não é muito diferente do arranjo, na verdade é muito parecido o jeito de manipular, né? Eu posso pedir para acessar uma certa posição. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o endereço que está contido dentro desse ponteiro, que é o endereço da memória heap, como eu posso ver que eu recebi aqui no malloc. Eu vou até aquele endereço e vou acessar o byte que está na posição 0, que é o primeiro byte, basicamente. Beleza, pessoal, espero que isso aqui já ajude um pouco vocês a entender o funcionamento dos arranjos e um pouco mais de memória stack, um pouco mais de memória heap.